Salve, meus amigos! Janderfut na área. Ontem eu não fiz o vídeo, né? Precisei me ocupar em outras situações, mas eu tô aqui. Tô aqui para mostrar para vocês, fazer um react, né? A chegada do técnico Daniel Paulista e já emendando com a coletiva de apresentação do técnico Daniel Paulista. É uma coletiva muito pés no chão, mas também uma coletiva de confiança. Uma coletiva de um treinador que tem na veia sangue rubro-negro. Uma coletiva que traz algo mais para o torcedor, vamos dizer assim, se identificar mais. Sabe que dia é hoje? Hoje é aniversário da conquista do Sport em 2008. Conquista essa que eu estava lá para ver. Estava lá no estádio. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Estava lá na torcida jovem, né? Na época eu fazia parte da jovem, estava lá na jovem. E aí, de fato, comemorando o título de 2008, cheguei em casa, eu ainda me lembro até hoje, né? Fazem mais ou menos, né, há 17 anos, né? Mas eu lembro muito bem que cheguei em casa às 4h30 da manhã, uma festa gigantesca ali na sede, subimos aquela rampa ali da sede, indo lá para cima, ali naquele salão, né? E, de fato, estava lotado de gente. Eu me lembro muito bem como hoje. E foi uma conquista importante, assim, na história do clube. Talvez uma das maiores conquistas, né? E o Sport, hoje, comemora essa data e com um treinador que estava naquele dia, que era um dos pilares daquele time que conquistou a Copa do Brasil. E é importante a gente hoje celebrar essa conquista, porém é importante também a gente pensar que o Sport precisa sair da zona do rebaixamento. É difícil, como eu falei em outros momentos. Hoje, eu não acredito nisso. Mas o Daniel Paulista é um nome que, no meu ponto de vista, foi acertado a vinda dele e dá um up. É como se trouxesse um jogador, um amuleto. Um amuleto. E eu acho que o Daniel é um amuleto no Sport, né? É um cara que amadureceu bastante. E a gente vai mostrar aqui a forma de jogo dele. A forma como ele joga. A gente vai mostrar aqui highlights de times do Daniel Paulista do ano passado, esse ano. Enfim, a gente vai mostrar a página do Jogo Direto, né? Que é uma página de futebol. Mostrou os highlights da chegada do Daniel Paulista com a forma dele jogar e etc. Eu achei muito interessante o vídeo, vou deixar o link na descrição também. E aí a gente vai fazer um react sobre isso, tá? Mas a gente vai mostrar tudo, toda a cobertura aí, né? Os canais independentes e também a TV Jornal, a TV SBT, também todo mundo estava lá, né? Globo, todo mundo estava lá para receber o técnico Daniel Paulista. Estava lotado de gente, hein? Muito lotado. E aí a gente vai mostrar também, já diretamente a coletiva, fazer o react dos melhores momentos da coletiva do Daniel Paulista. Vamos lembrar aqui também sobre uma situação que o impeachment que foi pedido pelo Leonardo Cruz, né? O Leonardo Cruz, que é um sócio do clube, que também já passou por gestão do clube, pediu impeachment, né? Protocolou um impeachment, sendo que não passou, né, no conselho, e aí ele foi indeferido, tá? Então, o Yuri Romão não vai ser empichado. Bom, depois da vinheta a gente fala sobre o Daniel Paulista. Fica aí. Meus amigos, precisamos falar da Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com a modalidade de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo, hein? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil e inclui prazo de entrega em propostas para variados trechos do contrato, no sentido de garantir e atender necessidade dos nossos clientes. Montenegro Cargas, a melhor do Brasil, hein? Transportando compromisso. Muito bem, meus amigos, estamos de volta, Janderfut na área, e aí eu já peço a você de imediato, deixa o like, se inscreve, compartilha para os grupos de WhatsApp, Facebook que você tem, para os seus amigos, para a sua família, para que você consiga expandir o conteúdo aqui no meu canal. Aqui, ó, no rodapé da tela tem
um Pix colaborativo. Você pode incentivar o canal. Estou precisando bastante, né? Inclusive, preciso sempre da sua ajuda para bater 7K. Estamos próximo, gente. Estamos próximo de 7K. Então, peço a colaboração de vocês, né? Verifique a inscrição aí também. Tem o Hype. Toda vez que você, no seu smartphone, vê o meu conteúdo, clica lá, deixa o like e aí aparece o Hype. Você vai lá e, ó, hypa, né? E aí ajuda a crescer e expandir, tá bom? Você pode ser membro aí também, tranquilamente. Bom, vamos falar aqui, né, sobre a questão do Daniel Paulista, né? A chegada, a coletiva, mas vamos logo aqui, né? Para que vocês consigam acompanhar a chegada do técnico Daniel. No momento da chegada do técnico Daniel Paulista. Bom, vamos lá. Em tela aqui para vocês. E vamos botar em tela cheia. Os torcedores indo tirar foto com o Daniel Paulista. Presentinho pra você, meu amor, viu? Vamos mostrando aí para você ao vivo aqui no YouTube da TV Jornal. Toda a torcida. Acredito! Daniel, olha a camisa aqui, ó. Então, tá bom, menino. Deixa pra mim também. Tamo junto e misturado. Daniel, olha a camisa. Muito bem-vindo. Olha, obrigada, Vamos viu? deixar os fotos na primeira. Tira a caneta. Vamos lá, pessoal. Obrigado pela recepção, viu? Obrigado. Você é um polírio. Obrigado, viu? Minha mãe, 85 anos, viu? Obrigado, parabéns, viu? Olha eu. Eu com vontade. Ah. O tamanho do desafio, o tamanho da tua vontade. Peraí, momento, senão vai morrer aí. Com certeza, o desafio a gente sabe que ele é grande, né? Mas em nenhum momento eu penso em não acreditar. Eu estou muito confiante que nós podemos reverter e vamos trabalhar para isso. É o maior da tua carreira, Daniel? O maior desafio? Eu acho que assim, sempre o próximo desafio que a gente tem pela frente, a próxima oportunidade, ela é sempre uma situação nova. E aqui, por mais que eu conheça o clube e tudo, é um novo grupo, é uma nova situação, mas é aquilo que eu falei, nós vamos trabalhar para reverter essa situação e tentar melhorar os números da equipe. Daniel, o que fez você querer voltar para o esporte nessa terceira passagem? Foi o carinho pelo clube, essa possibilidade de reerguer, tentar tirar o time da zona de rebaixamento e conseguir ter um bom feito para sua carreira? Mais um, na verdade. Eu acho que sempre quando há um convite, e já aconteceu isso em outras situações, um convite do esporte, isso sempre mexeu comigo, acho que isso é claro para todos. E nesse momento da minha carreira eu entendi que era a oportunidade de voltar numa situação, é difícil o momento hoje, mas tem muito campeonato pela frente, ainda tem muitos jogos para acontecer, tem um período importante para que nós possamos aí treinar e conhecer o elenco, para ir rodada a rodada tentar reverter essa situação que está. Mensagem que você deixa para os torcedores em relação a esse momento do esporte e o andamento da temporada? Uma mensagem de confiança que nós já... O torcedor me conhece, sabe da maneira como a gente trabalha, sabe que nós vamos lutar e trabalhar muito, como o esporte sempre foi, para que consiga pelo menos ser competitivo dentro da competição e fazer bonito. Ele merece! Daniel falando com excelente. Chique Carlos Alberto não. Pronto, só primeiras palavras do Daniel Paulista. Bom, gente, aí a recepção, o torcedor depois, né, tirou fotos com ele, já estava tirando desde o início, né, quando ele chegou, mas, de fato, o Daniel Paulista, como eu disse, né, é um amuleto, no meu ponto de vista, né, é um amuleto do torcedor, é o amuleto do momento, né, hoje, não teve data mais importante para ele ser apresentado do que a data de hoje, 17 anos da conquista da Copa do Brasil, então, excepcional, né? Maravilhoso. O dia muito emblemático. Inclusive, ele fez ensaio fotográfico, entrevista com a camisa do esporte dentro do campo, dizendo até que ele tem vontade de voltar a jogar. É um treinador que eu tenho muito carinho, já falei quando ele foi contratado e foi anunciado a contratação dele, eu falei, eu tenho um carinho muito grande porque a única participação minha na coletiva de imprensa do esporte como um repórter setorista, eu fiz uma vez e foi com o Daniel, treinador, em 2020. Então, de fato, fico muito lisonjeado pelo jeito que ele tratou a minha pergunta e gostou bastante naquela época. Então, assim, o Daniel é um treinador que está em ascensão dentro da sua carreira. Ele busca um desafio, eu acho que é o maior desafio da carreira dele,
né? Que é pegar o Sport, que tá ali em último colocado, com 3 pontos, e fazer um milagre acontecer, né? E isso é bem complicado, porque nunca na história, um treinador conseguiu fazer um time com 3 pontos em 11 partidas sair da zona de rebaixamento e ficar na Série A. Nenhum time na história, nenhum treinador na história. Vocês podem botar o melhor treinador que vocês já viram. Nunca conseguiu. Então, assim, é um desafio muito pesado. Daniel, eu acho que vai ter mais calma para trabalhar do que qualquer outro gringo. Não tenha dúvidas, né? Não era momento para botar um gringo ali para experiência. Aí se perdeu. Vamos dar tempo. Não há tempo para dar tempo. Não há tempo para dar tempo. Você tem que botar o cara para fazer o negócio andar rápido. No primeiro jogo já tem que ter uma mudança. E talvez o Daniel tenha esse perfil. Talvez pela questão do que ele já conquistou com a camisa do Sport, né? Então, essa foi a chegada calorosa, né? Torcedor do Sport lá, Edinho também estava por lá, outras páginas também estavam por lá, meu amigo Mota também estava lá. Então, a Camila Souza, né, que foi a última que fez a entrevista. A cara do Carlão, para quem não sabe, é esse segurança, né? E Carlão com a cara de poucos amigos aí. Mas, enfim, de fato, boa sorte aí para o Daniel. Mas a gente vai ver a coletiva de apresentação do cara, né? A gente vai ver a coletiva. Mas antes de mostrar a coletiva, eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo. Vou até tirar aqui de tela esse aqui. Eu queria mostrar para vocês um vídeo de como joga as equipes do Daniel Paulista. É isso. Como joga as equipes, para você ter uma lembrança, né? Eu já fiz até um react, não do vídeo, do tutorial de como joga, né? Do Alisson, meu parceiro Alisson lá do Mantle Alvinegro, mas eu quero mostrar agora no campo, né? Mostrando o time jogando, para que vocês observem, tá? E depois eu mostro a coletiva de imprensa, tá? Mas vamos lá. Deixa o like aí, hein, gente? Deixa o like porque dá trabalho para fazer, tá? Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês. Em tela. Vamos botar em tela cheia aqui. O time do Daniel. Veja a explanação do jogo direto, né? Canal Jogo Direto. Sigam lá o canal e incentivo bastante que vocês sigam esse canal. É um canal de tática. Eu gosto bastante da dinâmica, da forma como ele, né, transparece o jogo para vocês. Então vamos lá, mostrar aqui. Os 3 zagueiros mais o lateral do lado oposto. A ideia de ter uma grande área bem povoada para não permitir tantos cruzamentos. Mais uma vez a gente vai ver aqui, ó, a agressividade dos laterais nesse esquema, né, de 5-2-3, 5-3-2, que o Daniel Paulista também promoveu na equipe do Remo, então o lateral tendo que subir, os zagueiros fazendo algumas perseguições, né, que é algo muito comum nas equipes do Daniel Paulista, essas perseguições, esses encaixes individualizados, né, e isso fica muito nítido, até no trabalho dele anterior ao Remo, que era o CRB. Olha como os encaixes aconteciam, olha como é muita pressão na bola. É uma equipe que busca ser muito competitiva e tem um volume defensivo muito denso, as equipes do Daniel Paulista. Então é algo que deve fazer parte do esporte a partir de agora. Bom, nesse primeiro momento aqui, dessa forma de jogar, a gente começa a raciocinar que Rivera e Zé tem que jogar juntos. Eu não sou Daniel Paulista. Eu não escalo a equipe. Mas só pela forma de marcação-pressão, saída de bola, marcação individual bem acirrada e também em bloco, como a gente viu aqui. Essa forma de jogar, o Zé e o Rivera têm. Entende? Outros volantes não têm. E os dois têm isso aí. Outra coisa que foi falado aí nesse primeiro momento, laterais sobem. Então a gente consegue enxergar de que os 2 laterais vão ter características mais ofensivas. Defensivamente vai ser uma linha de 5 e ofensivamente essa linha sobe com os 2 laterais preenchendo a segunda linha. Então, isso aí já é um ponto. Vamos continuar aqui. Então, tem que ter muitos jogadores físicos para aguentar esse tipo de marcação. Olha, a pressão no lado da bola, os encaixes aqui muito bem feitos, e vai dificultando, vai tirando linha de passe, vai fazendo o time adversário andar para trás. É algo muito comum, tanto no Remo quanto no CRB, os 2 últimos grandes trabalhos do técnico Daniel Paulista. Olha os encaixes muito bem feitos, bem em sintonia, os pares, as valsas, né, como a gente tá vendo aí, e aí a equipe consegue retomar a posse de bola. Mais uma vez a gente vai ver aqui, ó, a equipe do Atlético Goianiense trabalhando essa bola, mas tem que ter atenção, porque se o encaixe é no time errado, você gera um efeito em cadeia. Que efeito em cadeia é esse?
o buraco fica na defesa. Olha aqui, ó, o zagueiro fez o encaixe, o meia, o camisa 7 aqui, delegou a sua responsabilidade, só que o outro zagueiro já estava com outra responsabilidade. E aí o buraco apareceu e aí a equipe do Atlético Goianiense conseguiu fazer a finalização. Outro detalhe que a gente vai perceber é que é uma equipe que gosta de proteger muito bem a grande área. Aí tem muito volume defensivo, tentando induzir o adversário para o lado, deixando o corredor central muito denso, olha, muita gente ali à frente da grande área, impedindo aí uma finalização com maior precisão da equipe adversária. A gente vai ver, ó, isso ao longo dos trabalhos do Daniel. Lançamento longo aqui o Ceará, olha o volume defensivo, olha a agressividade para impedir a construção ofensiva da equipe do Ceará. Muita proteção, muito o corredor central muito denso ali, ó, com 4, 7, 8 jogadores, e aí a equipe adversária não consegue poder construir a sua jogada. É algo, por exemplo, que o Ceará do Léo Condé tem muito, né, na temporada 2025 e na prática. Mais uma vez, ó, a equipe adversária trocando passes, corredor central muito bem denso, proteção da meta adversária para não permitir a finalização ou tentar bloqueá-la a todo momento. Então a gente vê que isso acontece. E quando há o cruzamento, ao menos ter ali uma grande área em situação de superioridade numérica para poder fazer os cortes e não permitir que o adversário consiga finalizar. Bloco alto, o que a gente viu? A equipe gosta de pressionar de dentro para fora, geralmente é isso que acontece em muitos cenários, tá? Fazendo o adversário andar para o lado, e aí se não consegue, na primeira, os laterais e os zagueiros vão ficar em situação de mano a mano, mas a gente vê que é uma pressão bem agressiva. Como vocês estão vendo aí, a marcação muito alta do Daniel, né? Ele gosta de sair, ó, já mordendo ali a saída de bola do time adversário. Isso aí o Sport não fez ainda esse ano. O Sport não fez. Aí a turma quer enxergar da forma como quiser e aí não entende o jogo. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Que é para você, torcedor, entender o jogo. A marcação-pressão, laterais numerosamente avançando, por isso que tem que ter uma marcação alta. A questão de numerosidade dos jogadores na hora que defende, por isso que eu falei de linha de 5 e às vezes linha de 6. O Daniel faz isso. Enfim, na prática, como o meu parceiro mesmo aí falou, é que a gente vai ver isso. Mas a gente consegue ver a prática no CRB e no Remo dele. Nos dois, tanto no CRB dele como no Remo dele. Então, assim, hoje, do ponto de vista, a gente não pode ter, vamos dizer assim, jogadores menos físicos. A gente tem que ter jogador físico. A parte física do Sport precisa melhorar bastante. Com os dois treinadores não estava boa. É um dos motivos do time estar abaixo. Parte física. Chegando agora, a parte física, com o Daniel, que já chegou já a cúpula, né, junto com ele, pode melhorar isso aí. Então, esse ponto de vista a gente tem que entender. Aí depois vocês não entendem por que eu faço vídeo longo, velho. A plataforma gosta desse tipo de explanação também. Mas enfim. Induzir o adversário ao erro e aí poder retomar a posse de bola. De novo, vai induzindo, todo mundo subindo a pressão junto, tentando fazer com que a equipe adversária fique pressionada, vai sendo constrangida e vai sendo induzida ao erro para dessa forma a equipe do Daniel Paulista retomar a posse de bola. Ofensivamente, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver algumas variações na saída de bola, por exemplo. Ele pode fazer uma saída de bola, uma saída de 3 com o lateral, e aí tem 2 zagueiros, o lateral e o volante nas costas da primeira linha de pressão. Essa é uma alternativa que o Daniel Paulista utiliza bastante ao longo do seu trabalho. Outra maneira, por exemplo, é que o lateral que no primeiro momento está na base da jogada, ou seja, mais próximo dos zagueiros para fazer essa saída de bola, ele avança e troca de marcação, ele troca de posição com o meia. É algo que acontece com muita frequência, o meia baixando aqui, ó, para poder qualificar um pouco mais essa saída de bola, enxergar o jogo de frente. Então é uma alternativa que o Daniel Paulista faz muito bem, né? Uma dinâmica que as equipes do Daniel Paulista fazem muito bem. Outra possibilidade é o quê? Uma saída de 3 com os 3 zagueiros, e aí com o volante explorando espaço nas costas da linha. Os zagueiros têm que ter muita condução. O Daniel Paulista gosta muito dessa capacidade de conduzir, de entrar no campo ofensivo. Então a gente vê que é algo também que vai ser muito utilizado. Ou uma saída mais sustentada, como era no CRB em muitos momentos, né? Ou seja, a linha de 4, mais os 2 volantes, os 2 meio-campistas ali à frente, para ter muita possibilidade de linha de passe, para fazer essa circulação de bola de maneira mais segura e conseguir romper a linha adversária. Aí a gente vê esse tripé aqui de meio-campistas, os pontas e o centroavante, a equipe tentando andar junto, tentando andar em bloco. Como é que a equipe do Daniel Paulista consegue entrar no último terço e concluir as jogadas? É uma equipe que busca de algumas formas. Por exemplo, a gente vai ver essa saída de 3 aqui, ó, mais uma vez o meia ali posicionado, o volante sendo bem ativo, e aí a gente vai ver uma construção que dá muita ênfase em muitos momentos pelo corredor lateral. E aí tenta esse cruzamento antecipado em muitos momentos, tá? Olha aí, mais uma vez o meia baixando, buscando esse jogo interior, a equipe se posicionando num 3-4-3 em muitos momentos, na fase ofensiva, né, nessa segunda fase de organização. E aí vai tentar a possibilidade de ganhar na força, os laterais vão ter o corredor para atacar, e aí essa busca desse cruzamento antecipado para que no lado oposto tem. E essa parte aí do meia descer para poder ter uma saída mais qualificada de bola, eu lembro de quem? Lucas Lima. Eu lembro do Lucas Lima saindo para fazer meio que um segundo volante, vem buscar jogo para distribuir o jogo. Eu peço do Lucas Lima. Enfim, gente, é uma formatação de jogo bem interessante. Isso ele aperfeiçoou, tá?
Porque na época que ele estava aqui, ele não tinha essa... A gente via a posse de bola, o domínio do Daniel perante as equipes, mas não tinha objetividade. Não tinha objetividade. E de uns tempos para cá, ele aprimorou isso aí. E a objetividade veio. Do centroavante e do ponta do lado oposto. Em outros momentos a gente vai ver uma dinâmica aqui, mais uma vez, um pouco diferente, mas que ainda dá ênfase na construção pelos lados do campo, tá? E aí é buscar encontrar o ponta jogando um pouco mais por dentro e o lateral fazendo esse movimento de facão nas costas do extremo, né? Porque quando ele joga com os laterais, ele obriga o extremo a voltar, geralmente do time adversário, e aí o extremo tem muita dificuldade para defender o espaço às costas. Então, as equipes do Daniel Paulista gostam de utilizar essa fragilidade do adversário. E isso acontece com o ponta tentando conectar espaço aí nesse facão do lateral, e aí acontece os cruzamentos. É dessa maneira que a equipe do Daniel Paulista, em muitos momentos, consegue entrar nessa busca de 1-2, entrando no último terço. Em outros momentos, buscar o jogo mais por dentro, né? Um corredor mais central, mais denso, mas aí tenta fazer a parede, dinâmica de terceiro homem, o cara escora, o cara que vem de trás, finaliza de média. E esse jogo por dentro, eu lembro de quem? Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira. Tranquilamente ele consegue fazer isso. Com louvor, inclusive. É algo muito comum também na equipe do Daniel Paulista. Olha, vai girar essa bola aqui, ó, jogando contra a equipe do Botafogo, vai trabalhar, a equipe adversária totalmente no campo de defesa, totalmente afundada, perto da grande área, e aí a gente vai ver uma busca de jogar por dentro. Aqui, ó, ponta jogando por dentro, lateral dando amplitude, é algo muito frequente nas equipes do Daniel Paulista, e aí o ponta já gira, não faz nenhum pivô, e aí a finalização para esse golaço. A gente vai ver aqui mais uma vez a busca de jogar por dentro, encontrar o centroavante, dinâmica de terceiro homem, e aí já acelerou, tá de frente, vai buscar alguém atacar o espaço nas costas da última linha. É uma dinâmica que o Daniel Paulista gosta muito, ó. De novo, joga por dentro, e aí a infiltração, o ataque ao espaço, é algo que o Daniel Paulista também gosta de utilizar nas suas equipes. Bom, rapaziada, é isso, né? A gente entendeu um pouco, né, do Daniel Paulista. A gente precisa entender. Bom, o negócio é... Tem muita coisa aqui para falar do Daniel Paulista, né? Vamos mostrar aí os highlights da coletiva do Daniel, e aí... Vamos ouvir o recadinho aí da Chácara Vale das Pedras, rapidão, menos de 30 segundos aí, e aí a gente volta para aprimorar aí, para falar sobre a coletiva dele e dar o cartão de boas visitas para o torcedor. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? É, meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali, em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos agora aqui à coletiva do técnico Daniel Paulista. Como foi a coletiva dele? Vamos lá, né? Em tela cheia aqui para vocês. A coletiva do técnico, a apresentação do técnico Daniel Paulista. Tela cheia, vamos lá. Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer voltar ao clube, voltar a essa sala de imprensa, e isso não é um recomeço, né? Eu tô voltando para casa, voltando pro clube onde eu me sinto muito bem, claro que sabendo da responsabilidade, sabendo do momento, ciente de onde eu estou pisando, e também com a cabeça de muita convicção daquilo que a gente precisa fazer. É claro que são histórias diferentes, mas que nós já conseguimos reverter em outros momentos, e agora existem onde muitos enxergam o lado negativo de momento, da situação, eu enxergo o positivo, e sempre vou enxergar. Então eu enxergo o positivo que tem ainda 27 jogos pela frente, eu enxergo que nós temos um tempo para treinar, para preparar essa equipe, para que seja uma equipe com o DNA do clube, que seja uma equipe que o seu torcedor ele esteja representado dentro de campo, independente do resultado que aconteça, porque o resultado final, em muitos momentos, a gente não controla ele, mas aquilo que o torcedor ele quer ver dentro de campo, nós vamos trabalhar muito para tentar buscar isso daí, para tentar ter a identidade que sempre foi um dos pontos fortíssimos que o esporte sempre teve em todos os seus momentos de dificuldade, momentos de alegria, mas que o esporte já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre encontrou o seu caminho, e é em cima disso que nós vamos trabalhar muito para tentar buscá-lo e encontrar esse caminho de vitórias que é o que nós estamos precisando hoje. Com relação ao equipe, ao elenco, claro que há um diagnóstico feito inicialmente, mas é um diagnóstico preliminar. É porque eu não estou no dia a dia do clube. Eu cheguei ontem aqui a Recife, apesar de ter, desde a concretização da vinda, trabalhado por telefone com o Thiago, com outros representantes dos departamentos internos do clube, falado muito com relação ao elenco, mas ainda há um diagnóstico preliminar, mas é um diagnóstico onde nós identificamos que, a princípio, nós temos que mudar algumas coisas, principalmente no aspecto de característica, de tentar melhorar algumas coisas de atletas que estão aqui. Talvez a característica do elenco que foi montado não é a característica que eu entendo que seja o melhor,
mas é aquilo que nós temos. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos para tentar mudar. E eu acredito que o jogador, ele é moldável aos estímulos que você coloca para ele. Então, se nós queremos uma equipe que vai ter um DNA de competitividade, de garra, de luta, nós temos que exercitar esses atletas no dia a dia. Então, é um primeiro movimento que nós pretendemos fazer, que é para tornar essa equipe competitiva. Claro que contratações ao longo do caminho devem acontecer e vão acontecer, até mesmo para preenchimento de algumas características que, no nosso entendimento, num diagnóstico preliminar, são necessários. Algumas posições que a gente enxerga que precisam de características que, dentro dessa avaliação, nós não conseguimos enxergar nos atletas que nós temos à disposição. Mas isso tudo vai ser feito com naturalidade e dentro de uma sequência dos treinamentos. Nós vamos iniciar, a partir de sexta-feira, a volta, né? Porque isso já estava pré-definido antes mesmo da minha chegada. Então, num primeiro momento, trabalhos assim de testes físicos para ver como que esse pessoal vai retornar dessa parada que já vinham atuando. E, efetivamente, a partir de segunda-feira, né, nós iremos trabalhar na sexta, no sábado, mas assim, efetivamente a partir de segunda-feira nós iremos iniciar, vamos dizer assim, um recomeço, uma nova história que vai ser construída daqui para frente. O que aconteceu para trás, eu não tenho controle, eu não estava aqui, então assim, eu tenho que olhar para frente naquilo que a gente pode desenvolver coisas diferentes do que vinham acontecendo, para que a gente também possa colher resultados diferentes do que estão acontecendo, para a gente buscar as vitórias que acredito muito que vão acontecer para frente. Nada. E isso você vê dentro da realidade do futebol nacional. E você só consegue isso com trabalho, com conquista. Então, acho que sou um treinador que vem em constante evolução. São 2 conquistas de campeonato estadual nos 2 últimos anos, final de Copa do Nordeste, chegando aí às quartas de final de Copa do Brasil. Então, é um trabalho sólido mas que requer muito esforço, muito estudo, muita dedicação. E é o que nós vamos trazer aqui para dentro do nosso clube hoje. Toda essa garra, essa maneira de trabalhar, que juntamente com todos aqui dentro, nós possamos fazer uma história que foi muito bem escrita em 2016 e 2017, talvez por menos tempo do que nós temos hoje, porque aqui vão ser 27 jogos, lá nós tínhamos 8 jogos, coincidentemente, tanto em 16 quanto em 17, mas que conseguimos recuperar essa equipe. Aqui o desafio é muito maior, pelo tempo, por outras situações que nós precisamos construir, mas estamos muito convictos que temos condições para isso. Então, para que depois nós possamos brigar por outros objetivos, que é o grande objetivo da permanência, mas nós temos algumas etapas para cumprir antes disso. Ter esse tempo para conhecer o elenco, para trabalhar o elenco dentro daquilo que nós entendemos que é o melhor de modelo de jogo, de característica, de identidade de clube, que habitualmente um treinador dentro do futebol brasileiro ele não tem. Você assume um clube, geralmente o clube 99% quando um treinador há uma troca de comando, o clube não está numa situação boa, e aí você tem que dar o resultado imediato, um jogo a cada 2, 3 jogos, e aí você fica muito refém dessa situação. E aqui, como eu disse, é a minha casa, eu conheço o clube, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho a identificação com o torcedor ele acredita em mim, nós temos que, não vou dizer trazer o torcedor para o nosso lado, porque acho que o torcedor ele sempre esteve ao lado do clube, mas fazer uma atmosfera positiva e uma conexão de torcida e time, eu particularmente sei o quanto o esporte é forte quando existe essa conexão com o time, essa conexão com a torcida, a mística da Ilha do Retiro, voltar a ser uma Ilha do Retiro pulsante, que vai ser determinante na busca pelas vitórias e numa trajetória de recuperação, jogar dentro de casa vai ser fundamental na busca pelo nosso objetivo. Então, são várias situações positivas, como eu disse, onde muitos enxergam o negativo, eu só estou enxergando o positivo, só estou enxergando aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que a gente vai conseguir. E vai ter gente que vai falar pra vocês só coisas negativas. Irmão, eu vou ser bem sincero. De coisa negativa eu quero distância. Distância. Assim, às vezes o cara tá... Eu aqui, no caso, tô mostrando uma perspectiva, né? Tipo assim... Poxa, pelos números não dá. Mas não significa que eu... Tipo assim... Ah, não. Quem acredita nisso tá errado. Não. O torcedor tem que acreditar, pô. Eu falo por mim, eu não falo por Ciclano Beltrano, né? Mas o que eu falo de gente falando de coisas negativas é tipo, já abominar a contratação e já botar todos os N defeitos. Vai ter muita gente que vai botar N defeitos na contratação do Daniel. E já está fazendo isso. Inclusive a gente vê nos comentários aqui. Mas o treinador faz parte de mobilidade, movimentação da equipe em muitos momentos, em determinados jogos ser um jogo mais reativo, em outros momentos ter que ter um pouco mais a posse de bola, em determinados momentos ser um time que vai ter que ter mais marcação e menos criatividade. Então, é nesse entendimento de ver no elenco características que nós precisamos buscar no mercado. Não é um mercado fácil, tá? Porque a concorrência é muito grande. O futebol hoje, o clube está dando toda a disponibilidade de tentarmos encontrar essas peças. Com relação aos valores, é uma coisa que eu particularmente não interfiro, né? Nós vamos tentar buscar a característica. Se a questão do valor vai ser possível ou não, ou nós vamos ter que atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer, mas com certeza nós, dentro desse período que nós vamos ter de treinamento, de mapeamento do nosso próprio elenco, também de conhecimento dos próprios atletas, porque existe qualidade no elenco nosso, sabe? Existe potencial, jogadores que mostraram qualidade ou aqui ou em outros clubes, talvez não estão vivendo um momento, mas não só em função do próprio atleta individual. Talvez o coletivo hoje não está funcionando. E eu acredito que quando o coletivo não está funcionando, dificilmente o individual vai ser o melhor. Então, primeiramente, é aquilo que eu falo, nós temos alguns desafios nessa caminhada para recuperar,
para que o individual desses atletas, o potencial desses atletas possam ser o seu máximo, né? Então, em cima disso, nós vamos trabalhar, tem muitos desafios, mas ajustes com certeza precisarão ser feitos. O que aconteceu para trás é uma página virada, eu não tenho como mudar, eu não tenho o que fazer, mas isso é uma relação de muito mais postura, né, de dia a dia. Agora, outro desafio que nós teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. E aí você trouxe números que são números importantes, que mostram que há um desequilíbrio. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só 5. Então, há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. Então, são números que nós vamos ter que trabalhar para melhorá-los, para que, se nós quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos que um longo caminho pela frente, mas o equilíbrio dessa equipe vai ser um dos pontos importantes e que nós vamos ter que tentar encontrar para encontrar a melhora da equipe, né? Acho que tanto o Lucas quanto o Sérgio são atletas de excelente capacidade, acho que todo treinador gostaria de ter no seu grupo atletas com esse perfil, com essa capacidade, e aqui não vai ser diferente. Nós vamos sim conversar com eles, claro, no momento oportuno, porque são atletas importantes, são líderes, como existem outros líderes também, porque todos têm que estar com a mesma cabeça, a cabeça de mudar, a cabeça de recomeçar, a cabeça de reconstruir uma nova história, e essa linha que nós vamos seguir a partir de agora. Primeiro, abraçar os atletas, para dar a eles a tranquilidade que eles precisam para trabalhar e se desenvolver, para trabalhar e colocar o seu potencial em prática. Vou lutar junto com eles para isso, porque não vai ser fácil, e a partir desse momento, o torcedor ele vai reconhecer aquilo que ele vai ver dentro do campo e vai vir junto. E aí trazendo essas coincidências que o futebol e a vida nos trazem. Quem diria que a minha apresentação fosse no dia 11 de junho, dia do título de uma Copa do Brasil, que é um dos maiores do clube, né? Um dia inesquecível para muitos aqui, talvez todos aqui nessa sala estiveram aqui no dia 11 de junho de 2008, se não estiveram aqui na Ilha do Retiro, mas estavam aqui em Recife acompanhando, porque foi inesquecível. Então, eu chego com esse sentimento de, primeiro, uma bandeira branca, que uma nova história vai ser construída, um novo trabalho vai ser iniciado, cheio de confiança, cheio de raça, cheio de gana, para fazer diferente do que vinha acontecendo. Agora, os jogadores também precisam estar nesse espírito, porque aí nós juntos, com o apoio do torcedor, que vai estar na arquibancada, porque eu não vou pedir o apoio do torcedor. O torcedor, ele sempre esteve na arquibancada. Ele está pedindo para a equipe ajudar o torcedor, porque o torcedor está lá. Então, essa conexão é que nós precisamos restabelecer, porque o esporte, nos seus melhores momentos, ele sempre esteve conectado com o torcedor. Nunca vi o esporte, olha que eu vivi aqui por 10 anos, juntando todas as situações, quase que 10 anos. Eu tenho uma ligação com o clube, eu tenho uma ligação com a cidade, os meus 2 filhos são pernambucanos, então assim, eu me sinto muito bem aqui, e o esporte só teve sucesso, o esporte só teve seus grandes momentos, onde ele teve a conexão com o seu torcedor, onde ele teve a atmosfera da Ilha do Retiro de volta, e é isso que nós vamos encontrar, e vamos encontrar, talvez, não no meu tempo, mas ela vai ser encontrada. Me recordo que, acredito que foi em 2017, nós tínhamos 8 jogos para jogar, e chegamos num ponto que, nas últimas 3 rodadas, nós tínhamos que fazer 100%. Se fizesse 2 vitórias e um empate, não ia dar. Precisávamos de 3 vitórias em 3 jogos. E nós conseguimos isso. Então, assim, é outra realidade, era outro grupo, mas exemplos nós temos inúmeros. Aí, rapaziada, não dá pra fazer o react de quase 1 hora de coletiva, né? Então, eu peguei cortes aí pra analisar vocês, pra eu, juntamente com vocês, analisarmos a questão da postura do Daniel na coletiva, uma postura muito louvável, né? E acredito, sim, que possa criar uma luz no fim do túnel, que não seja um trem, mas que seja de fato uma esperança. Mas vamos lá, eu quero sempre a tua opinião, quero sempre saber da opinião de quem me segue aqui, tá? Deixa aí tua opinião, teu like, faz tudo aí o que você bem entender para poder trocar ideia comigo. E vamos nessa, né, falar sobre o Daniel, trocar essa ideia aqui pelos comentários. Conto com a colaboração de vocês. Abraço, até o próximo vídeo.